Minha amiga, é bom começar a rezar muito, fazer suas preces, suas orações. E, meu amigo, recado para você também, meu irmão. É bom fazer suas preces, suas orações aí nessa semana. Porque o Bahia corre risco de não subir para a Série A. Por causa do STJD também, mas por causa da sua incompetência, meus irmãos. Incompetência nos últimos 9 jogos. O Bahia só ganhou um e vários jogos em casa contra adversários de Z4. Venceu suando sangue do Brusque. Foi a única vitória do Bahia nos últimos 9 jogos. Empatou ontem contra o Guarani de 1-1 e tem que levantar as mãos para os céus e falar assim: meu Deus, ainda bem que Matheus Claus fez aquelas duas defesaças, restando 1 minuto para acabar o jogo. Porque se uma bolinha daquelas entra, se vai 1 milímetro para 1 centímetro, 10 centímetros para lá ou para cá e o Bahia sofre o gol, nesse momento era bem simples. O CRB ganhando do Bahia, derrota simples de 1-0, e o Sport vencendo do Vila Nova, quem subiria é o Sport no lugar do Bahia. Então, assim, nesse momento a situação do Bahia dentro de campo é tranquila, de certa forma só basta um empatezinho. Se o Sport precisa meter 6-0, se o Bahia, na real, empatar o jogo, nem precisa de mais nada, não precisa de combinação, só basta empatar. Se perder o seu jogo, aí tem a questão de tirar o saldo de gols. Hoje a diferença de saldo de gols do Sport para o Bahia é de 7 gols de saldo. Ou seja, o Sport tem que fazer 5-0 e o Bahia perder de 2-0 por volta disso. Ou o Sport meter 6 e o Bahia perder de 2-0, 1-0. Isso não vai acontecer, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, mas tem a questão do STJD. Aí, ontem empatou com o Guarani. Não ganhou do Operário em casa. Empatou e era para perder. O resultado justo era a derrota. O Bahia implora, suplica para não subir para a Série A. Perdeu da Chapecoense de 3-1. Empatou contra o Novo Horizontino. Empatou contra o Vila Nova em casa. O Bahia empatou vários jogos que não era para empatar. E jogos que merecia até perder mesmo. Então tem que levantar as mãos pro Sérgio, que ainda está vivo no campeonato. Bom, rapaziada, só que tem um agravante em relação a isso, que é o STJD. E no tapetão, o Vasco pode subir para a Série A. E já mudaram a data, né? Em tese era para acontecer a questão da sentença ali do julgamento no mesmo dia do Ceará, né? Mas não, já vai ser no dia 3 de novembro, daqui a 4, 5 dias, né? É engraçado, para uns acontece no dia aí do Vasco, o Sport teve que mudar para o dia 3. O motivo não me pergunte, tá? O motivo não me pergunte. Mas foi o seguinte, tá? Eu quero linkar tudo isso para falar a seguinte situação. Se no STJD o Vasco ganhar os pontos do Sport, o Vasco, em tese, hoje, ele tem 59 pontos. Iria a 61, porque o jogo terminou empatado, então o Vasco iria a 61, né? Beleza. E aí, bem simples, se o Ituano ganha do Vasco 1-0, quem só, e o Bahia óbvio, né? Perde o seu jogo do CRB, quem sobe é Vasco e Ituano. E o Bahia fica na Série B. Então, existe essa possibilidade da perda de pontos. E o cenário hoje mais provável é, pela bola dentro de campo, excluindo o STJD. Se o Ituano vencer do Vasco, quem sobe é o Ituano. O Vasco é que fica. Meu velho, a Série B ainda tem muitos embrólios, tem julgamento do STJD e tem as partidas, lógico, para encerrar, né? Tem Vasco, Ituano, Bahia e CRB lá em Alagoas. Então existe um cenário que o Bahia pode não subir ainda. Lógico, pela bola, dentro de campo, excluindo a questão do julgamento do STJD, o Bahia está bem confortável ainda, só basta o empate contra o CRB. Bom, mas por que eu fiz toda essa introdução aqui, tá? Tá tendo muito choro em São Januário, a torcida do Vasco está desesperada, porque sabe, na bola, o Vasco não merece subir. O Ituano meteu 2-0 ontem no Londrina. E é favorito contra o Vasco lá em Itu. Pela bola jogada, quem merece subir é o Ituano, não é o Vasco. Porque o Vasco não joga absolutamente nada nessa Série B. É um time ruim que dói e sempre é inferior aos seus adversários. Sempre é exagero, mas na maioria das vezes é inferior taticamente, coletivamente em relação aos seus adversários. E merece até perder, sofrer goleadas em jogos e arranjar gols de espírita, que sabe lá Deus como que o Vasco arranja gols. Dito tudo isso, vamos para o julgamento do STJD do Ceará. O Ceará foi punido em 6 jogos, tá? Perdeu 6 mandos de campo e R$100 mil por invasão ao Castelão. E existia a possibilidade do Ceará perder pontos. E o relator considera o caso do Sport mais grave do que o jogo do Ceará e Cuiabá. Então, primeiro fato,
em tese, o Sport terá uma punição maior em relação a mando de campo, em relação ao Ceará, em comparação ao Ceará. Porque já que eles consideram o caso do Sport mais grave, pela questão de o caso do Sport, segundo o relator, né? Ele indicou que a invasão de campo no jogo entre Ceará e Cuiabá se deu com a ajuda de policiais para preservar os torcedores de sofrerem danos por conta da briga na arquibancada. Teve a invasão da arquibancada, invadiram mais torcedores de campo, óbvio, do Ceará e Cuiabá, muito mais, não tem nem comparação, mas porque estava tendo uma briga generalizada nas arquibancadas, aí eles tiveram que entrar para preservar, né, para preservação da vida, de fato. E pela questão lógica 2.0, o caso do Ceará, a gente teve ali, eles não entraram para agredir os jogadores, eles entraram para se prevenir de uma confusão que já estava tendo dentro das arquibancadas ali. E segundo o relator, pelo que eu estou lendo aqui no site, se deu com a ajuda de policiais. Já o caso da Ilha do Retiro, a invasão foi para uma tentativa de agressão aos jogadores do Vasco. Tentativa, não chegou a agredir nenhum jogador do Vasco, porque os policiais conseguiram conter ali a situação. Então são casos um pouquinho distintos, né? O caso do Ceará não foi uma invasão tentando agredir os jogadores do Cuiabá. Foi uma invasão para se prevenir de uma confusão. Não teve dolor, né? Acho que a palavra é essa. Acho que a palavra é essa, melhor dizendo. Eu não sou o cara do advogado, não sou advogado, eu não posso falar de termos que eu não sei direito. Mas teve a questão da intenção, né? Dos jogadores, dos torcedores do Sport, foi a invasão ali para tentar agredir. Do Vasco e do Ceará, melhor dizendo, foi para se prevenir, né? Teve essa questão. Outro ponto ali de diferença foi o presidente da STJD indicou que não vê motivos para punir o Ceará, porque quem fez o gol foi o time nordestino, não foi o time nordestino, foi o time nordestino, melhor dizendo, que foi o Ceará, né? Empatou o gol aí no último segundo da partida. Se fosse o Cuiabá, estaria convicto de aplicar o artigo 205, que daria os pontos ao Cuiabá. E aí, dito tudo isso, ficou assim. O voto de Minerva não foi unanimidade que o Ceará não perdeu os pontos. O julgamento está empatado em 2-2 sobre a perda de pontos ao Ceará. Só que aí no 3-2 decidiu que o Ceará não ia perder os pontos. Então, foi assim, acirrado. Foi acirrado para o Ceará não perder pontos. Se eles consideram o caso do Sport, e eles consideram isso de fato, o caso do Sport mais grave em relação ao Ceará, em tese o Sport no mínimo vai perder mais mando de campo. Sei lá, 7, 8, 10 mandos de campo. Em tese ia perder até os 10 mandos de campo. Porque teve a invasão ali dos torcedores e tal. E além disso, pode perder os pontos. A gente que torce pro Sport vai olhar pro campeonato e fala, porra, bicho, é injusto o Vasco subir, ainda mais no tapetão. É uma vergonha isso. O Vasco depende de tapetão para subir para a Série A. É uma vergonha. E existe totalmente essa possibilidade. Se ficou 3-2 aqui, ó, pro Ceará não perder o mando de campo, pode virar o 3-2 inverso. Pum, toma aqui, ó. Aliás, esse aqui, ó. 3-2. Pro Sport perder o mando de campo. É totalmente possível isso acontecer. Então, vamos aguardar, né? Tudo isso aqui é no campo da especulação / informação, né? A gente vai aguardar o julgamento e aguardar o que vai acontecer. Eu acho que é bem possível o Vasco ganhar essa pontuação, porque é um clube que tem maior poder de bastidor, junto com a CBF, e o Sport não tem esse poder de bastidor grande. É um clube menor em relação ao Vasco. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Só um contraponto em relação a isso, né? O Ceará, o clube considerou que a decisão de não retirar os pontos da equipe foi acertada, óbvio, né? Ninguém queria. O clube não ia falar, foi injusto o Ceará não perder os pontos. Eu queria que o meu time perdesse pontos. Ninguém vai falar isso, né, gente? Pelo amor de Deus. A quinta comissão disciplinar da STJD absolveu por 3-2, beleza. Conforme o jurídico, interferir dessa forma em uma competição do porte do Brasileirão seria abrir um precedente muito perigoso. O entendimento dos advogados que defenderam o Alvinegro é que, diante das provas apresentadas, não se comprovou qualquer vantagem desportiva ao Ceará pelo fato ocorrido. Então, seguindo um pouco também dessa lógica, em tese, o Sport não teve nenhuma vantagem desportiva em relação ao fato ocorrido. Muito pelo contrário. O Sport queria que continuasse o jogo, porque precisava do resultado. Então, tem essa questão também, né? Enfim, cara, tudo isso aqui que eu falei é um ponto, aí tem um contraponto, a gente vai aguardar o julgamento, mas o fato é, o Bahia corre riscos de não subir para a Série A devido ao julgamento do STJD. E óbvio, seu resultado, né? Se o Bahia ganha
do CRB, aí não tem o que depender do julgamento, de nada. Não tem que depender de nada. Basta o Bahia vencer do CRB. Dito isso, com essa bolinha pequena que o Bahia joga na Série B, vai ganhar do CRB? Não vai. Não vai. Então, vamos aguardar. Ainda tem mais uma rodada e vai ter confusão. Dito isso também, tá? O Ceará tá recorrendo a essa questão da punição de mando de campos. Vai tentar diminuir ou, enfim, não sei como é que vai ser essa questão, mas existe também a possibilidade do Ceará diminuir essa punição de perder de mando de campo. Cara, justiça é isso, recorre, não recorre, aí perde ponto, depois não perde. É uma confusão arretada, a gente ainda vai aguardar, sendo para os próximos capítulos, tá? Enfim, vamos ver. O fato é, o campeonato tende a ser decidido, pode ser decidido no STJD, adiaram até o dia do julgamento, só para ver se o Vasco precisaria ou não do tapetão, né? E em tese vai precisar, viu? Porque pela bola vai perder do Ituano. E se perder, não sobe não. Não sobe ninguém, resumidamente, tá? Não sobe ninguém. Boa, rapaziada. É isso, tá? Por enquanto é isso. Eu nem vou me ater muito ao jogo. Eu tenho mais uma coisa para falar sobre Claudinei, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu!